Já se perguntou como gerar? Nesse sistema, sempre tiramos o primeiro termo numérico da fila dos últimos mais recentes da geração. Ele é preenchido com o efeito dominó para o segundo termo da fila dos últimos recentes, com o novo termo da frente mais primeiro da fila do campo dos últimos mais recentes, e geramos um novo único no final, para assim igualar o tamanho dos últimos mais recentes com o mesmo número de termos numéricos da fila. O termo no final da fila de termos dos últimos mais recentes, e iguala o número, e todos os números da fila se tornam iguais novamente, porém com propriedades únicas. Assim vão um termo para trás com o próximo número da fila nesse efeito dominó de tira e gera. Ao gerar um novo, no final da fila, dos últimos mais recentes tiramos novamente o termo mais antigo dos mais recentes. E assim, se iguala o mesmo valor máximo dos últimos mais recentes ao valor máximo que cada termo pode assumir desse motor sistemático de geração de seeds infinitas para geração infinitas de frames únicos, ou até onde der nas variações de estrutura, de lógica e informação de variações de combinações numéricas de uma fórmula pré-definida do começo da fila dos últimos mais recentes e, ao faltar, geramos outro novo no final da fila dos últimos mais recentes que é preenchido com a nova geração. Esse ciclo de tirar e gerar que se repete continuamente, mantendo a sequência sempre renovada e única. Um número infinito de sequências numéricas únicas. Agora, vamos entender o efeito dominó do tira e gera. A própria delimitação da fórmula predefinida, com termos e número máximo por termo, é a maior seed, ou índice, para gerar infinitas sequências únicas. Cada nova geração é criada a partir dos últimos termos mais recentes, enquanto o primeiro termo dessa fila é removido e enviado para os intermediários. Quando acumulamos 3 intermediários, eles são excluídos para poupar memória, raciocínio e processamento. Assim, o último termo das últimas gerações é a nova geração, e o primeiro é descartado, mantendo a fila sempre atualizada. Os últimos termos mais recentes servem como base de seed para as próximas gerações. Podemos até usar padrões de outras imagens, extraindo seus números de cores e implementando nos termos mais recentes, substituindo alguns ou todos de uma vez, mudando a base da geração única. A lógica de pensamento pode variar para cada geração, dependendo dos números disponíveis na fórmula predefinida. Esse sistema garante eficiência, singularidade e infinitas possibilidades. Usando apenas uma fórmula simples, matemáticos, vamos mergulhar nesse sistema que desafia a mente, onde as regras são fixas, mas as possibilidades são infinitas. Imagine que você tem uma sequência com um número definido de espaços, digamos 5 termos. Cada termo pode assumir um valor máximo, como 9, 9, 3, 22 e 1. Então, o número total de sequências possíveis, multiplique esses valores, e pronto, mais de 5.000 possibilidades únicas. Mas aqui está a sacada. E se você se concentrasse apenas nas primeiras e nas últimas sequências, as gerações mais antigas e as mais recentes? Neste sistema, você não precisa rastrear cada sequência já criada. Contanto que você conheça os primeiros valores e os mais recentes, você tem uma espécie de assinatura única que garante que sua próxima sequência será sempre diferente de qualquer outra anterior. Pense nisso como um código genético. O início contém o projeto e o final mostra onde você está agora. Tudo o que está no meio está implícito na jornada, mas você não precisa armazenar tudo. Por que isso funciona? Porque cada sequência mais recente é uma espécie de semente dinâmica. Ela captura toda a história que importa. Cada vez que você gera uma nova sequência, é como abrir um novo cadeado de combinação. A estrutura da fórmula, o número de termos e seus valores máximos, age como a chave mestra, e cada nova sequência é outra chave única derivada dela. O mais legal é que até pequenas mudanças, trocar um único número, tornam a sequência única.
seja comparando a menor diferença, como 2, 1, 33, 34 versus 2, 1, 32, 34, ou diferenças enormes, como 1, 22, 3, 11, 10 versus 29, dá 29, 36, 35, 99. Então, com essa abordagem, você não apenas obtém um mar de possibilidades, você obtém ondas infinitas e não repetitivas delas, tudo a partir de uma fórmula simples e predefinida. Essa é a mágica da estrutura matemática. Regras finitas. Singularidade infinita. Quer ver um exemplo de código disso em ação? Me diga nos comentários.